esse final de semana, essa sexta noite e esse sábado, o dia todo, eu participei do I Will Go Team, um evento para preparar adolescentes, para instigar adolescentes para as missões. Mais do que palavras e canções, a gente quer adorar Deus com a nossa vida, com o que a gente faz e com o que a gente é. Canta comigo. Eu quero em todo tempo te adorar, com os meus atos te glorificar. Eu quero transformar o coração, menos discurso e muito. Introdução, na apresentação do I Will Go Team, a gente teve o pastor principal, falou sobre a janela 1040 e a importância da missão, que muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Enquanto algumas ouviram várias vezes, outras nunca ouviram. E aí ele mostrou que isso é um problema, né? Que a gente pode solucionar isso, porque a gente tem oportunidades, a gente tem talentos, a gente tem dons. E essas coisas podem ajudar a gente no nosso propósito, né? Gente, foi muito legal. Eu chorei, pra vocês terem uma ideia, tá? Olha só. Ele deu testemunho de uma menina que ele falou, né, sobre a missão que ele fez. E ele falou de uma menina que andou 18 quilômetros para ser batizada. 18 quilômetros sem conforto, com o chinelo quase rasgando, que arrebentou no meio do caminho. Tipo assim, um dia inteiro, num lugar super quente, só para ser batizada. Tem noção disso? Mas foi bem legal, ele falou sobre isso, sobre o propósito, sobre você deixar ser usado. E que para Deus nada é impossível. Eu não sei se você é bom de matemática. Eu sempre fui da área dos números e nunca fui da área das letras. Mas nessa continha que eu fiz, eu coloquei alguns dados para vocês. Estima-se que hoje nós temos 445 mil missionários espalhados pelo mundo. Não só da Igreja Adventista, mas de outras denominações também. Acontece que dentro da janela 1040, aonde está o maior número de habitantes desse mundo, nós só temos 3,4% destes missionários, ou seja, somente 15 mil missionários estão ali. Uma coisa que é alarmante é que 97% das pessoas não alcançadas do mundo, ou seja, pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho, também estão lá dentro. E isso totaliza aproximadamente 3.298 bilhões de pessoas. E aí eu fiz uma conta, sabe? Eu peguei o número de pessoas e dividi pelo número de missionários. E aí eu descobri que para cada missionário dentro da janela 1040, ele tem que apresentar Jesus para 220 mil pessoas. E aí? Você acha que essa missão é possível ou ela é impossível? Impossível, né? 220 mil pessoas só para você. Você acha que você consegue? Muitas das vezes nós não estamos conseguindo apresentar Jesus nem para uma pessoa sequer. E agora nós temos que apresentar para 220 mil pessoas. Mais de 40 bagagens. Cada bagagem pesando 32 quilos. E cada bagagem tinha ali medicamentos. E quando nós chegamos no aeroporto às 4 da manhã de uma segunda-feira, a polícia apreendeu tudo. E eu brigava com eles dizendo: isso é para ajudar o seu povo, isso é para abençoar o seu povo. Por que você está colocando obstáculo aqui? E cada vez que eu falava, mais eles queriam dinheiro. E passou um dia, e passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias. E todos os dias nós íamos no aeroporto buscar as medicações e nós ouvíamos não. Até que nesse último dia, nós fomos com todas as documentações que nos pediram. E sabe, em um dos vídeos que eu vi aqui no início, uma menina falou que quando chegou no Paraguai, ela disse assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? Eu não sei o que eu vou fazer aqui nessa missão. E eu me lembro que quando eu cheguei em Guiné pela primeira vez, eu vi médicos, eu vi enfermeiros,
eu vi dentistas, eu vi psicólogos, e a única coisa que eu fazia na minha vida era arrumar computador, porque era o que eu trabalhava, porque eu tinha experiência. Eu era o famoso cara do TI que tem lá na sua escola. Chegou com aqueles papéis, e quando nós fomos naquele lugar, aonde todos os dias nós ouvimos não, existia ali uma mulher, que você está vendo bem na porta ali. Aquela mulher, eu nunca tinha visto ela no aeroporto. E quando nós chegamos com os papéis e falamos assim, ó, aqui está todos os documentos que vocês pediram. A gente pode levar os medicamentos embora. Nós estamos 4 dias parados, sem atender as pessoas. Sabe que você acordar às 7 horas da manhã, começar a missão, chegar na porta da igreja e ter 300 a 400 pessoas querendo ser atendidas pelos seus médicos? Sabe o que você terminar o evangelismo como esse aqui, ó, um culto desse aqui à noite, e quando você sair na porta da escola, você vê pessoas fazendo uma fogueira, porque elas vão dormir ali, sentadas, encostadas na porta da escola, porque no outro dia elas querem ser a primeira das filas. Sabe que você chegar numa fila de pessoas que precisam arrancar os dentes, porque estão morrendo de dor, pessoas que chegam a tirar 15 dentes, 16 dentes de uma vez, e naquela fila ter 60 pessoas, e você virar para aquelas pessoas e dizer assim, hoje eu só consigo atender 10, tente voltar amanhã, por favor. Era para isso que esses medicamentos estavam ali. E quando nós chegamos com os papéis, ela olhou para nós e disse assim, esse negócio que está aí é remédio? Isso aí tudo é medicamento que vocês trouxeram para atender as pessoas? Eu falei, é sim. E ela disse, não precisa de papéis, coloque tudo em cima do caminhão e vai embora. E rapidamente nós carregamos tudo e saímos dali. E eu nunca mais vi aquela mulher no aeroporto. Eu já vi os outros capitães, policiais e autoridades, mas ela nunca mais ouvi. E eu acredito que naquele único dia que ela esteve ali, e que aqueles homens não estavam lá, esta mulher era um anjo enviado por Deus, para que esses medicamentos fossem liberados. Para fazer missão, muitas vezes você tem que se desafiar, e muitas vezes você tem que encarar o medo, sair da sua zona de conforto. E aí a gente vem para sábado de manhã, a partir das 8h30. Que horas que é 8h30? Tem o que mesmo? Tem culto, depois tem o quê? Escola sabatina. Isso mesmo, gente. A gente fez a escola sabatina lá, foi bem rapidinho, não foi uma escola sabatina tradicional, mas a gente falou sobre a lição da semana, que fala sobre João. Fecham, as dificuldades, elas começam a atingir sua vida, as coisas são inesperadas, começa a ficar turbulento, você começa a chorar, deita para dormir à noite, a ansiedade toma de conta, e fica naquela angústia, olhando para o teto e nada acontece, e você quer dar um passo à frente, mas não consegue, e aí você fica cheio de perguntas sem resposta. E às vezes a gente até pergunta para Deus, por que tanta coisa acontece na nossa vida e parece que Ele não está vendo. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é muito difícil, né, pastor, quando as coisas saem assim, parece dos nossos planos. Exatamente, eu já acrescentei aqui, porque eu sei que daqui a pouco eu vou andar pelo povo aí, mas acho que o maior desafio do ser humano é lidar com a frustração. Que é falta de fé, ou que é porque você é uma pessoa que está longe, não tem nada a ver com isso. Uma pergunta aqui, ó, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Deus, por que eu perdi tal pessoa? Por que uma pessoa que eu gostava muito, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, não foi do jeito que eu queria, morreu, faleceu? Foi que aconteceu isso? Foi que meu cachorro foi atravessar a rua e foi atropelado? E vejo tantos de vocês falando, I will go, eu irei. Vocês pararam para pensar nisso? No nome do evento? Eu irei. Você já está se dispondo a ir em uma missão. Mas uma coisa que nem todos nós pensamos às vezes, quando dizemos e tomamos a decisão de irmos, eu irei, é em alguns dos obstáculos que a gente encontra em uma missão. E um dos possíveis obstáculos que nós temos é justamente a cultura e o idioma. Porque da mesma maneira que a cultura e o idioma aproximam as pessoas, quando nós não dominamos essas ferramentas,
a gente não consegue ter a proximidade que a gente gostaria. E aí depois a gente começou as nossas viagens para outros países. Por meio dos testemunhos de alguns missionários que estavam lá presentes, eles apresentaram como foi a experiência deles. O que eles passaram, como eles chegaram até lá, o que instigou eles a fazer aquela missão e quais foram os impactos, a dificuldade e as principais diferenças culturais de cada país. A gente viajou por 4 países diferentes. Começamos com Guiné-Bissau e terminamos com o Paraguai. Então a gente foi vindo aqui para o Ocidente. A gente começou com Guiné-Bissau. Para cada um dos países que a gente conhecia, a gente ganhava um carimbo no passaporte, que é basicamente os nossos botões. Guiné-Bissau. Começamos com Guiné-Bissau por Rubem Godoy. O tema, Meu Lugar no Mundo. Ele falou sobre como ele começou a fazer a missão dele, que foi a partir de um projeto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que ele foi levado para Guiné-Bissau para aplicar o projeto de bomba d'água para criar um sistema de irrigação. E que nisso ele percebeu que não existia igreja naquele lugar. Então ele resolveu pedir ajuda para pessoas do Brasil que ajudaram ele a construir uma igreja. Por meio da igreja, eles fizeram ações de saúde e conseguiram construir uma escola. Gente, muito legal. O testemunho dele é muito bacana. É uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Faça tudo bem feito onde você estiver e Deus irá conduzir. Então, precisamos ser diferentes. Não podemos ser medianos, não podemos ser medíocres. Nós temos que ser excelentes, porque nós precisamos refletir o caráter do Pai. Então, faça tudo bem feito, que Ele irá conduzir você. Eu acho que a parte mais legal desse testemunho foi que Jesus nunca para de trabalhar. Jesus nunca para. Jesus arruma circunstâncias, qualquer coisa, para que você siga o caminho que Ele quer que você siga. Então eu acho isso muito legal e foi uma coisa que me tocou muito nessa palestra, nessa viagem. É muita energia, a gente sente assim uma vibração, algo gostoso de estar com A segunda vocês. viagem que nós fizemos foi para um dos lugares mais populosos do mundo. A Índia. Sim, gente, fomos para a Índia com o Evaldo e um outro pastor. Eles falaram sobre a missão que eles fizeram na Índia, sobre as diferenças culturais, como a forma de comer, a forma que eles vão no banheiro, os tuk-tuks, que é o meio de transporte do lugar, a língua de lá. E eles focaram muito na parte do testemunho, que o testemunho também é uma ferramenta para você chegar nas pessoas. E que é uma coisa legal, porque lá é um país meio difícil, assim, né? De você conseguir falar com as pessoas e conseguir realmente criar uma conexão. Então, o testemunho é uma forma muito legal de fazer isso. Depois da segunda viagem, nós fomos almoçar. Na minha opinião, a melhor parte. Gente, eu achei que tava numa escola, mas eu tô num zoológico. Um animal que come mais que tudo. Mano, olha isso. Ele já comeu 4 marmitas, essa é a outra, e tem mais essa. Eu duvidei. Vai. Se vira agora. E é claro que para voltar à nossa programação normal, a gente precisava dar aquela animada com essa música maravilhosa, Meu Farol. Te pedimos, ilumina, ilumina este lar. Te pedimos, ilumina, ilumina este lar. Te pedimos, ilumina, ilumina este lar. Te pedimos, ilumina, Tá bom? Depois, nós fomos para, gente, um lugar assim que tenho muita vontade de conhecer. O Egito. Sim, nós fomos para o Egito. No Egito, nós fomos juntos com a Soraya e com a Antônia. Uma é a diretora-geral da Educação Adventista do Mato Grosso do Sul e a outra é uma das professoras, se eu não me engano.
elas foram para Cairo, no Egito. E, gente, eu achei muito legal. A missão delas foi a missão que eu mais me impactei. Por que você mais se impactou, Sofia? Por que acontece? Lá é um lugar super restrito para as mulheres. As mulheres não podem sair sozinhas, principalmente estrangeiras, porque tem o risco de serem raptadas. E elas têm que cobrir o corpo todo. Elas não podem, praticamente falar, assim, sozinhas na rua. Então elas sempre precisam estar acompanhadas de um homem. E assim, o mais interessante é que a missão, ela foi praticamente inteira de mulheres. Foram 22 missionárias. E por que você acha isso interessante, Sofia? Porque eu não sei se foi proposital, eu não sei se Deus colocou essa ideia na cabeça de tantas mulheres, por isso que elas foram juntas. Mas, tudo bem, se fossem homens, só homens, porque foi homens também, mas se fossem só homens, o que eles iam conseguir fazer? Eles iam conseguir chegar aos homens. Mas a partir do momento que as mulheres foram em um país que as mulheres não podem sair de casa sozinhas sem os maridos ou sem algum homem, as mulheres correm um grande risco de vida. Quando você leva mulheres para esses lugares, você tá dando visibilidade, falando assim, olha, eu quero chegar em você, eu quero impactar você também. Entendeu? Então, é uma forma de você juntar e você incluir pessoas que seriam excluídas por conta da própria cultura, por conta do próprio país. Então, eu achei isso muito legal, né? Das mulheres sendo conectadas com mulheres. E um dos trabalhos que eles fizeram lá, que é exatamente isso, foi o Think Green, que foi basicamente o seguinte: uma retirada de lixo que eles fizeram na rua de Cairo, nas ruas de Cairo. Eles conseguiram, meio que... Como posso dizer? Eles conseguiram atrair mulheres. As mulheres começaram a ver assim, nossa, que legal, né? Esse povo tirando esse lixo, que ela limpando a rua, gente, que coisa massa, eu gostei disso. E aí começaram a tentar ver de onde era e viram que era da escola adventista de lá. E aí começaram a ir, sabiam que tinha um culto e tal, foram. E aí começou palestras de orientação para as mulheres, com base na família, tanto a parte conjugal quanto a parte de ser mãe, né, parental. Então, assim, foi muito legal, eu achei muito bom. E com todos os detalhes, os slides, as fotos, a gente se sente lá mesmo. Como a cultura de lá não deixa falar, assim, explicitamente de Jesus, eles faziam algumas estratégias, assim, meio mocadas para falar sobre Cristo, e eu achei isso muito legal. Como, por exemplo, imprimir fotos de golfinhos para as crianças pintarem e falarem assim, Jesus que fez, sabia? Ele criou isso aqui, olha, esse macaquinho aqui foi Jesus que fez, esse passarinho foi Jesus que fez. E eu acho isso muito legal, porque é uma forma de, ao mesmo tempo que você interage com a criança, você cria um projeto para ela fazer, ensina ela alguma coisa e fala sobre Jesus. Além de não infringir tantas regras ali da cultura. Uma coisa que elas falaram também que eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Gente, elas visitaram as pirâmides de Gizé, o Mar Vermelho e o Monte Sinai. Vocês têm noção? Gente, viagem dos sonhos. Eu quero muito pra lá, sério. Depois da terceira viagem, nós fizemos uma entrevista com o pastor principal do I Will Go Team. E depois disso, tivemos o lanche da tarde. Continua andando, amiga. Você é a estrela do meu vídeo agora. Hoje o vlog de hoje é gravando a Kate. Exatamente. E o que sobreviveu, que eu não confiei, e que vai comer. Vai duvidar de mim, né? Mas não comeu tudo. Faltou. Faltou. Eu duvido que você desafia qualquer um daqui comer 4 marmitas, tá? Não, impossível, ninguém faz isso. Mostra aí. Vamos fazer um unboxing. Vamos fazer um unboxing, vai. Isso aí, vai. Croissant. Ó. Tá bem bonito. Eu não sei de que sabor é. Parece ser doce, acho que vai ser doce. O que mais que a gente tem aí? Ó, tá recheado. Barrinha de cereal. Ó. Avelã. Gente, a gente tá muito chique. Vai. Suquinhos de uva pra acompanhar. Ó, aí sim. O que mais? Bota ali, ó.
Meu Deus, a cadeirada. Virou da Atena agora. Super saudável. Ó, tudo. Gente, gostei desses recebidos. Muito bom. E aí a gente foi pra nossa última palestra, que foi o Paraguai. Gente, o Paraguai, foram duas meninas lá falar sobre o Paraguai. Era a... Não vou lembrar o nome delas. Eu sei que uma delas, o nome era Antônia. A outra eu não vou lembrar o nome. Mas elas foram pro Paraguai reformar o dormitório feminino do CADEP, que é Colégio Adventista del Este Paraguai. Foi muito legal conhecer como eles fizeram e tal. Eles separaram, eles tiveram uma divisão de funções, uma coisa que eu uso muito nos meus trabalhos da escola. Então, alguns faziam pintura, outro era mais da direção, outro era educação, outro era limpeza, outro era cozinha. E também tinha algumas capacitações tecnológicas em espanhol. E tiveram também algumas palestras. Escolheu 12. 12 que não eram perfeitos. 12 que tinham muitos defeitos. 12 que aos olhos da sociedade não prestariam ou não serviriam, não tinham dons para exercer aquilo que Deus queria que eles exercessem. Mas na mão de um Deus poderoso, aqueles homens foram usados poderosamente para cumprir a missão e iniciar um trabalho que hoje é direcionado e incumbido para mim e para você. Deus poderia realizar a sua missão através dos anjos. Deus poderia estralar os dedos e o evangelho ser pregado em todo mundo. Mas Ele quer, assim como aconteceu com Filipe, te usar para que o evangelho possa ser pregado. E se preciso for, o Espírito Santo te arrebatar e te levar para outro lugar, para que pessoas possam conhecer sobre Ele. Iluminados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas para salvar, para curar, para pregar. E não há forças que Satanás coloque contra mim e contra você que possa nos impedir. Ei, jovem, presta atenção. Eu sei que a sua cabeça já está no Instagram. Eu sei que a sua cabeça já está naqueles milhões de reels que você está assistindo. Eu sei que talvez você já sabe o que é 6-7 e tudo mais. E eu vou te dizer, tudo isso é distração de Satanás para tirar o foco e o propósito de Deus para a sua vida. Sabe aonde Satanás mais ataca hoje? É aqui. Sabe o que ele faz para tirar a sua atenção? Ilusão. Nenhum aplicativo de celular é criado sem que antes, nos primeiros 3 segundos, ele consiga prender a sua atenção, dilatar a sua retina e te fazer ficar viciado naquilo, com desejo de quero mais. Sabe o que Satanás está fazendo com você? Tirando o foco para que você possa viver a vontade de Deus para a sua vida. E eu sei que eu estou falando para jovens que estão sofrendo. Eu sei que eu estou falando para jovens que estão sofrendo de ansiedade. Eu sei que eu estou falando para jovens que muitas vezes talvez até sequer pensaram em se matar. Eu sei que eu estou falando para jovens que estão presos no vício, seja ele qual for. Mas o que Satanás mais vai tentar fazer é tirar o seu foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele fez isso comigo um dia, mas Deus me resgatou e Ele me permitiu que eu pudesse estar aqui hoje e falar ao seu coração, porque através deste livro, através dessa palavra, eu entendi que pela graça de Cristo eu recebi e pela graça de Cristo eu tenho que dar. Eu quero chamar o grupo aqui na frente e nós vamos ter um último louvor para fechar esse programa. E esse programa não pode terminar como mais um na sua vida. Esse programa não pode terminar como um momento que você veio, sentou aqui e está tudo bem, eu vou embora para minha casa e a minha vida vai voltar ao normal. Eu já conversei com alguns de vocês no particular. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Por isso eu convido você a tomar uma decisão hoje, mais uma vez. Tome uma decisão ao lado de Jesus.
Entrega para Ele tudo que você tem que entregar. Entrega para Ele tudo aquilo que está te afastando dele. Entrega para Ele esse pecado que está aí dentro do seu coração e que você tem vergonha. Entrega para Ele tudo aquilo que Satanás está fazendo você fazer lá no íntimo da sua casa, do seu quarto, aquilo que ninguém sabe. Entrega tudo para Ele e diz: Senhor, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados e me usa para ser um instrumento em tuas mãos. E jovem, como diz a Bíblia, vocês terão sonhos, vocês irão profetizar, vocês estenderão as mãos sobre os túmulos e pessoas irão ressuscitar. Vocês colocarão as mãos sobre os doentes e as pessoas voltarão a andar, a ver e a falar. Vocês são a geração que irão ver Jesus voltar em vida. Vocês serão a geração que olharão para o céu e escutarão o estrondo das trombetas e verão um raio que cortará do Oriente ao Ocidente, e terão o privilégio de dizer: ó, Hosana nas alturas. E quando a gente chegar no céu, no terceiro sábado, embaixo da árvore da vida, eu não sei se eu vou ver você daqui lá, mas você pode me procurar, porque lá embaixo você vai ouvir um batuque e você vai ver um monte de guineense ali, ok? E você pode procurar, porque eu vou estar lá no meio, e eu vou estar junto com muitas pessoas que conheceram a Jesus, e agora nós seremos somente um povo, uma tribo, uma língua e uma nação. Eles vão cantar, e eu convido a você a tomar uma decisão. Você não pode seguir a dois senhores, você não pode ficar de dois lados. Ou você segue a Deus, ou você segue a Satanás. Qual é a sua decisão no encerramento deste programa? No final, nós os pastores queremos orar com você. Se você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, fique em pé, entregue a sua vida a Ele, e nós iremos orar por ti. Estamos assistindo depois da palestra e vamos passar o dia todo aqui. Agora é jogo. O quê? Não, como assim? Mano, eu não gravei isso, mas... Calma. Gente, esse dia aqui, esse vlog foi bem divertido. E agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês como foi e mostrar tudo que eu ganhei, tá bom? Porque, gente, foi muito legal. A gente ganhou bottoms, a gente ganhou sacochilas, eu ganhei uma caixinha de som. Foi muito legal, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos começar com o Universal. Nós ganhamos essa sacochila lindíssima, chamada Identidade... Minha Identidade, da Educação Adventista, do I Will Go Team. E a sacochila a gente ganhou pra carregar tudo que a gente fosse ganhar, que foi bastante coisa, tá? E aí, é lógico, quando a gente tem um evento, uma coisa assim, o que a gente precisa? Identidade, ó, minha identidade. E a sua identidade nesse evento é o quê? A sua camiseta I Will Go Team 2026. Olha que linda. Aqui atrás ainda tem escrito Minha Identidade, Educação Adventista. Gostaram, gente? Eu estava com essa blusa lindíssima o dia todo. Mas eu só troquei, né? Jogo do Brasil, a gente tem que representar, não é mesmo? Pois é, foi tudo isso que a gente viu hoje. A gente conheceu esses 4 países. A gente ganhou várias coisas. Eu ganhei uma caixinha de som, entendeu? Ó, inclusive, ela tá tocando uma música que não dá pra ouvir direito, porque eu coloquei bem baixinho. E foi isso. Além de que, quando acabou tudo, a gente orou. E aí a gente foi pro Jogo do Brasil, né? Que inclusive, deixa eu falar, gente, que vergonha. Que vergonha, tá? Eu nem sabia que Marrocos tinha seleção. Não estou citando nenhum fator étnico nem econômico, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas estou falando assim, gente, eu nem sabia que tinha. Não sabia não. Pra mim era Brasil,
Portugal e Argentina, só. Mas eu também não sou muita referência, né? Tô brincando. Minha ignorância não é tão grande assim no futebol, tá? Eu sei que tem outros times. Quais são? Eu não sei, mas eu sei que tem outros. Enfim, a gente torceu pro Brasil. 1-1, vergonhoso. Vergonhoso, tá? Que tinha que ser no mínimo uns 3-1. Ou 3-0. Ou 1-0, pelo menos 2-0. Mas 1-1? Ah, não, gente, com o Marrocos fazendo o primeiro gol. Gente, o primeiro gol de Marrocos foi tão lindo. Que assim, eu fiquei até tipo... não acredito. Não acredito. Mas, gente, hoje foi um dia muito legal. Hoje e ontem, né, também. A gente ia fazer algumas missões externas, só que a gente não conseguiu por conta da chuva. Mas a missão externa será semana que vem, no sábado à tarde. A gente vai pro Colégio CAGE. Vamos esperar lá, vamos pegar o ônibus. Vamos fazer uma missão, eu acho que no Parque das Nações. E aí a gente volta pra lá e vai ter o Corujão, que pelo que eu entendi é um interclasse. Que eu vou tentar assistir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha sido muito legal. E que vocês tenham aproveitado esse vídeo junto comigo, porque o dia foi muito legal. Vou me esforçar ao máximo nessa edição para que vocês consigam sentir toda a leveza e toda a felicidade que eu tive nesses momentos. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo, que se Deus quiser, vai ser sobre a missão.